o dia de hoje a gente vai falar sobre o ciclismo, sobre a bicicleta, sobre a saúde, mas também como meio de transporte. O dia de hoje vai em homenagem ao nosso colega aqui, Euler Ramos, que é o nosso ciclista aqui da equipe, né? Vem todos os dias trabalhar na sua magrela e para falar sobre esse assunto, em especial esse assunto atrelado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? O tema de hoje está atrelado ao ODS 11, que fala sobre cidades e comunidades sustentáveis. Então, você vai acompanhar na tela o ícone 11 do ODS, lembrando que os ODS fazem parte da Agenda 2030 da ONU e o Sistema Sagres de Comunicação apoia editorialmente esta Agenda 2030 porque acredita que com esses 17 objetivos a gente muda o ser humano, transforma a economia e as riquezas e ainda preserva o meio ambiente. E para falar sobre esse assunto, atrelado ao ODS 11, a gente recebe a Lívia Bailão, nossa companheira de todas as tardes, e o professor da UEG, geógrafo e integrante do grupo de estudos de Geografia, Transportes e Mobilidade da Universidade Estadual de Goiás, o xará, o professor Vinícius Drusiak. Primeiro, seja muito bem-vindo, professor Vinícius. Boa tarde a todos, é um prazer estar sendo recebido aqui no programa de forma tão acolhedora e vai ser um prazer nesses breves minutos compartilhar sobre esse tema tão legal que é a bicicleta aí com todos os nossos ouvintes. E também a Lívia Bailão, seja bem-vinda, Lívia. Você é vamos dizer assim, uma andante de bicicletas? Eu sou uma andarilha de pés, Vinícius, mas de bicicleta, confesso que não tenho hábito, sou medrosa, mas valorizo muito, né, a bicicleta como uma solução sustentável, como um esporte muito, né, saudável de ser feito. E agradeço ao professor Vinícius por estar aqui conosco para bater esse papo leve e não menos importante, que é a proposta do Tom Maior, né, Tôndolo? Nós olharmos para o momento com soluções, como sermos solução nesse momento que nós estamos passando. Então, uma boa tarde para você, para todos vocês aí no estúdio, para o Euler em especial, honrando aí a equipe da Sagres com a sua bicicleta e para o pessoal que está em casa nos acompanhando. E o Euler, inclusive, está com a camisa do Atlético hoje, viu? Então, hoje ele está fardado com a camisa rubro-negra. Vinícius? Amanhã eu venho com a minha, fala pra ele, nós vamos fazer dupla. Combinado, então. Ele já tá... E enquanto isso eu venho com a minha do Inter amanhã, então. Eita! Vamos voltar, né, pro nosso tema. Vamos voltar ao nosso tema. Professor Vinícius, hoje é o dia do ciclismo, do ciclista. Nós temos o que a comemorar? Temos coisas a comemorar, mas infelizmente temos também motivos para não comemorar, né? Só uma breve contextualização, né, para quem não sabe, o Dia do Ciclista, ele, a nível do Brasil, foi criado em 2006 para homenagear um ciclista que foi morto, né, pela violência no trânsito em Brasília, no Eixão, para quem conhece Brasília ali, que se chamava Pedro Davis, né, que foi ali brutalmente atropelado. E é uma tragédia, né, que segue acontecendo quase todos os dias nas nossas cidades. E aí esse dia foi criado para fazer a homenagem a ele e a todas as pessoas que estão na bicicleta, mas também para sensibilizar. Acho que os dias, né, que se comemora ou se lembra de algum tema específico tem o principal objetivo de ter uma sensibilização maior. E, sobretudo, nos tempos de hoje, da pandemia, em que parece que a bicicleta está ganhando assim um destaque maior, né? Não que antes não tivesse, mas é que hoje vários problemas urbanos estão ganhando mais destaque porque o contexto da pandemia escancarou as fragilidades que nós já tínhamos antes, né? Então tornou mais evidente e acabou dando mais visibilidade para aquilo que se encontrava na invisibilidade.
E a bicicleta e a mobilidade feita por bicicleta é um deles. Professor Vinícius, vou fazer uma pergunta, Tôndolo, para o professor. Exatamente sobre isso. Esse contexto da pandemia veio fortalecer, como você mesmo diz, o ciclismo como um transporte, como um esporte para garantir imunidade, saúde, ou como os dois? Como é que você enxerga essa combinação? Muito bem. Eu penso que nas duas áreas está acontecendo esse processo, né? Temos verificado um aumento, embora eu não possa afirmar assim quantitativamente, eu estou falando a partir de uma impressão. Eu ando de bicicleta quase todo dia na cidade de Goiânia, onde eu moro, seja para transporte ou para lazer e como atividade física também, né? Tem várias formas também de lazer. Então eu vejo que está assim aumentando pelo próprio movimento que tem nas ruas, mas infelizmente o que não está aumentando na mesma proporção e está deixando a desejar demais da conta, não somente em Goiânia, mas provavelmente em quase todas as cidades aí que estão nos acompanhando nesse momento, é a cultura da bicicleta, porque assim, é claro que adquirir uma bicicleta, começar a andar ou voltar a andar depois de alguns anos é um grande passo, só que quando eu falo de cultura da bicicleta, se diz respeito a todo uma adesão da sociedade como um todo, inclusive dos que não andam de bicicleta, para respeitar o ciclista, do poder público para investir numa infraestrutura e também de todos os comerciantes assim e dos lugares assim para preparar uma estrutura adequada para você chegar de bicicleta aos lugares. Eu sempre falo aqui em Goiânia, até as lojas que vendem e comercializam bicicleta, não tem bicicletário na frente das suas lojas para você deixar a bicicleta, né? Então, isso faz parte de uma pouca cultura ainda de bicicleta que está em avanço, mas está muito paulatino, está muito devagar esse movimento. Então, e é hora de aproveitarmos para avançarmos nesse sentido, porque assim, não é que vai resolver todos os problemas da mobilidade, mas vai diminuir os problemas, vai amenizar, vai trazer muito mais benefícios para a sociedade como um todo. Então, quando nós discutimos mobilidade, sustentabilidade, tem que pensar que não é uma ação em si mesma, mas que é uma ação que, somado no todo, impacta todo o organismo vivo que eu chamo de cidade. A gente até tem um destaque na nossa programação da rádio, falando sobre o uso consciente de água. E é impressionante que, por exemplo, para construir um carro, gasta-se em média 100 mil litros de água. Então, assim, eu não estou falando do carro só pelo aspecto da poluição, do uso de combustível fóssil, né, do uso do plástico, da violência no trânsito, nas cidades congestionadas, mas estou pegando por um aspecto do consumo de água, né? Claro. E aí, nesse caminho, você falando sobre essa questão da cultura e até no embalo da pandemia, eu vi até me preparando para a entrevista de hoje, eu vi uma notícia na Grã-Bretanha, né, em Londres, né, na Inglaterra, o governo local ele se mobilizou liberando milhões e milhões de libras para poder investir em ciclovias, porque eles estavam entendendo que, por causa da pandemia, por mais que as empresas do transporte público adotem protocolos, nós vamos precisar ter um novo tipo de usuário, e aí o uso da bicicleta ia ser mais recorrente, e eles queriam aproveitar o embalo para construir essa cultura. Você acha que isso está à mão, e esse é um ano eleitoral? Como é que a gente cobra para construir essa cultura da bicicleta? É o momento perfeito para cobrar de uma forma mais incisiva, porque tudo que diz respeito a essa cultura que nós falamos da bicicleta, né? E aí, nesse aspecto da infraestrutura, por exemplo, tem a ver com o poder municipal, né? Que é o planejamento urbano, pensar na cidade. E esse ano é um ano eleitoral justamente para mudar aí a gestão e os tomadores de decisões no âmbito municipal, né? Então, é hora, assim, de cobrar das pessoas. Por exemplo, assim, todo ano eleitoral você tem a promessa que você vai asfaltar um bairro, vai recapear o outro bairro. Tudo bem, pode ser um tema importante, mas, por exemplo, por que não investir em ciclovias seguras? Porque, assim, o asfalto, né, que é um tipo de pavimentação das vias que predomina nas nossas cidades, é muito caro. Chega a custar, assim,
Você construir um asfalto ali, por exemplo, num trecho de 3 quilômetros, 4 quilômetros, chega a beira mais de 500 mil reais, quase R$ 1 milhão, né? E as ciclovias são muito mais modestas, embora tenham um gasto. As ciclofaixas nem se fala, porque basta você delimitar o espaço da via, né, com uma sinalização mais segura. Então, assim, nós temos toda a oportunidade de estar... porque se tem um arquiteto muito famoso a nível mundial, que é o Jan Gehl, dinamarquês, né, e a Dinamarca é um exemplo aí, assim como a Holanda, né, de uso da bicicleta. E, assim... quando olhamos os europeus com aquela cultura da bicicleta, nós pensamos que sempre foi daquele jeito, mas não, também teve toda uma quebra de paradigmas, uma resistência para mudar, e foram décadas para se mudar uma cultura que ainda está em marcha, né? E ele fala assim que eu tenho que promover a infraestrutura de bicicleta e logo a cultura da bicicleta vai vir, vai chegar. Então eu sou muito otimista nesse sentido. Então é hora de cobrarmos aí dos candidatos a vereadores, os infinitos candidatos que aparecem, da plataforma de plano de governo aí dos prefeitos. E sabe por quê, gente? Porque nós temos que entender que a ciclovia, ela não pode ser pensada na cidade assim como um trecho que começa no A, termina no trecho B, apenas para um deslocamento que não liga a cidade de lugar nenhum a nada. Mas temos que pensar como um sistema que pudesse conectar de forma harmoniosa a cidade como um todo, porque isso vai democratizar mais a cidade. Não é que todo mundo vai deixar de usar o carro, mas se eu puder escolher entre usar menos vezes o carro por semana, já é um grande ganho. Se eu não tiver o carro, por exemplo, quantas pessoas que se veem obrigadas a comprar uma moto, a financiá-la em 120 meses, é um risco aí no trânsito, sendo que se tivesse um incentivo para uma ciclovia segura, iluminada, confortável, né, prazerosa para pedalar até o seu trabalho, essa pessoa talvez não precisaria comprar uma moto e ficar engarrafada. E aí, por exemplo, tem uma coisa muito séria acontecendo, e o Brasil na contramão de todos os outros países, né, porque o nosso país parece que é especialista em retrocesso e ir na contramão das coisas, nós não estamos vendo um aumento tão significativo como outros países estão fazendo na cultura da bicicleta. E aí as pessoas, por exemplo, com toda razão, ficam temerosas em continuar usando o sistema de transporte coletivo por ônibus, por causa da lotação, da aglomeração, e assim que tiver uma pequena recuperação econômica, corremos o risco de aumentar ainda mais a frota do carro e das motocicletas nas nossas ruas. E isso vão trazer outros tipos de impacto. E além dos impactos ambientais, mas sobretudo os impactos na saúde, como a mortalidade no trânsito, que depois das doenças cardíacas, é o segundo motivo maior de óbitos no Brasil, são os acidentes por trânsito. Mata mais do que homicídio por arma de fogo e arma branca. Eu queria, Vinícius, perguntar, Tôndolo, né? Perguntar para o professor Vinícius. É muito Vinícius hoje. Já emendar uma pergunta. Demais. Hoje a gente está assim com uma fartura, né, de Vinícius. Meu Deus. Mas maravilha, maravilha. É o seguinte: qual a sua opinião sobre a bicicleta elétrica? Se ela é uma solução também bacana desse ponto de vista da mobilidade? Se ela requer uma outra estrutura um pouco diferente da bicicleta manual, digamos, né, dessa que a gente pedala, e também quais outros sinais exteriores de que a cultura da bicicleta está viva, né? Você citou os bicicletários, que sequer as lojas de bike têm, né, esse bicicletário, a questão que não é ligando um ponto ao outro desordenadamente, mas sim uma ordenação dentro do desenho da cidade. O que mais a gente poderia considerar, fazendo uma radiografia de uma cidade, que aquela cidade tem implantado uma cultura da bicicleta? Muito bem. Sobre as bikes elétricas, eu ser bem sincero para vocês, eu não parei ainda para estudar e fazer uma análise nesse sentido. Nunca nem andei em uma, né? Até tenho uma curiosidade para saber. Tenho visto algumas. Esse movimento está começando, sobretudo, nas metrópoles, né? Porque, né, esse consumo mais, diríamos até que ainda é um consumo mais sofisticado, né? Começa das cidades grandes e migra para as outras. Não sei dizer assim, se seria uma solução, mas eu diria assim, que não é a solução, justamente porque é algo muito caro, inacessível, não é assim tão barato, né?
e para se pensar que esse pudesse ser um modelo para substituir a motocicleta, por exemplo, né? Então, nós não podemos depositar todas as nossas esperanças nesse modelo, embora, né, é algo, digamos assim, melhor do que uma motocicleta, digamos, né? Assim, na mesma linha aí dos patinetes elétricos que surgiram e já foram embora, né, nem permaneceram muito em Goiânia, e que acabou virando e que em certos aspectos aí é um tema para outra conversa, mas até virou um problema de segurança aí nos espaços públicos, aqueles patinetes elétricos. Sobre os sinais de que a cultura da bicicleta está viva, quem anda de bicicleta sabe que a bicicleta sempre esteve viva. O que acontece o meio de transporte a partir de bicicleta, até hoje, sempre foi um dos mais utilizados. A maioria olha que incrível, por mais que as nossas vias estejam completamente congestionadas, no caso das metrópoles, e o índice de motorização, né, seja muito alto em todas as cidades, até nas pequenas, inclusive, não é a maioria das pessoas que tem carro. A maioria das pessoas usam transporte coletivo, anda de bicicleta ou anda a pé. Você imagina se todo mundo usasse o carro, aí seria uma coisa completamente insustentável. E aí quem anda de bicicleta sabe que a cultura está viva, só que dado ao aumento do automóvel, assim, em quantidade, aumento da velocidade, o perigo cada vez maior, né? Acho que são vários elementos que vão inibindo o uso da bicicleta e vão também tornando invisíveis. Por exemplo, quem está no carro, mesmo que tenha um ciclista ali do lado pedalando, aquele senhor ali que está com aquela bicicleta barra circular, né? Que tem muitas ainda, bicicleta boa, com aquela sacolinha da marmita amarrada na garupa e vindo. Tem muitos trabalhadores assim que saem aí das indústrias, né, dos centros de distribuição, enfim, e voltam para sua casa com suas bicicletas. E aí, quando eu estou dirigindo o carro, eu nem enxergo essa pessoa. Tipo, eu enxergo, mas eu não enxergo. É o que nós chamamos de invisibilidade. E tanto que é um dos motivos que acontecem muitas coisas, muitos acidentes, né? Então, a partir do momento que você dá uma estrutura melhor e mais segura, você vai dar visibilidade e vai refletir o quantos ciclistas que tem na cidade, mas que até então não estavam sendo muito percebidos. Outra coisa, também tem a ver com a cultura, é porque você não tem incentivo por parte de ninguém. Por exemplo, há algum tempo atrás, né, nós tivemos redução do imposto sobre produtos industrializados para comprar carro 1.0. Foi aquele festival para comprar motos mais de baixa cilindrada. É muita campanha para aquecer, até porque é um segmento importante da economia brasileira, a indústria automotiva, mas nunca se teve uma campanha, por exemplo, em horário nobre, para, olha, compra uma bicicleta porque por 3 meses vai ter redução do imposto zero para incentivar a bicicleta, né? No Brasil parece que tudo que é bom não tem incentivo, que é livro, bicicleta, né? Coisas saudáveis assim, o incentivo não é prioridade. Então, assim, está na hora de nós cobrarmos esses incentivos. Né? A cultura da bicicleta, ainda existe uma estigmatização, por exemplo, hoje nós estamos vivendo assim, parece que o que usa a bicicleta como meio de transporte é um fracassado, agora o que usa como meio de lazer, ele é um bem-sucedido, porque ele compra uma bicicleta lá de R$10.000, uma roupa especial, uma coisa assim, então são esses dois extremos, e nós temos que, né, só para finalizar aqui, entender que a bicicleta é o meio de transporte mais democrático, que todos têm que ter direito de pedalar, seja a bicicleta mais simples até a mais sofisticada. Todo mundo sabe andar de bicicleta, né? Mas muitos deixaram por medo ou tiveram algum trauma, tem medo de pegar um trânsito, tem medo que a bicicleta seja furtada, enfim, né? Mas nós vamos vencer esses medos, essas barreiras e aos poucos mudar essa cultura, eu tenho certeza. Professor, nosso tempo já bem apertado, né? Já estou encerrando e até porque tem que te liberar para a aula, né? Hoje, o que o grupo tem discutido, o grupo de estudos da UEG tem discutido de implementações de mobilidade? Nós temos estudado, na verdade, assim, está em andamento ainda, está até inicial, né, esse tema específico, sobre as políticas de mobilidade urbana no estado de Goiás, nas cidades. E aí nós estamos percebendo como que essa problemática da mobilidade urbana como um todo não se refere às metrópoles. Porque quando trata esse tema, nós achamos que é um problema só de cidade grande. E nas cidades pequenas tem problemas muito sérios em relação a isso, que poderia ser tão mais facilmente resolvidos. Né? Por exemplo, você tem cidades pequenas, nós começamos a pesquisar aqui,
que o índice de motorização é muito grande por habitante, cidades com 5 mil, 10 mil, 20 mil habitantes, e tem pessoas que moram em bairros, ainda que seja uma cidade pequena, moram em bairros que são mais afastados, e você tem uma pessoa ali com uma certa dificuldade com a mobilidade, não pode consumir a cidade da mesma forma que outros. E para muitos, para aqueles que não têm restrição à mobilidade, lógico, a bicicleta seria, assim, uma solução tão simples de ser implementada, né? A cultura da bicicleta, sobretudo nas pequenas e médias cidades. Só dar um exemplo assim, você tem cidades pequenas, por exemplo, que foram tão mal planejadas que você tem uma rodovia de grande fluxo que conecta partes do estado ou do país, inclusive, que corta essa cidade no meio, ou que tem um bairro para lá dessa rodovia. Essas pessoas, elas correm muito risco para sair desse bairro, já ficam, né, quase que, entre aspas, excluídas do restante da cidade. E tem muitos relatos, né, quando a gente pega os índices aí de pessoas que se acidentam no trânsito, pessoas que estavam de bicicleta ali à noite e sofreram alguma coisa, que tem medo de atravessar a rodovia, que não tem nenhum dispositivo de segurança, né, então são alguns dados preliminares. Não sei como é que está o tempo aí também, mas nós temos alguns exemplos assim, absurdos de cidades aí de porte pequeno para médio, com cerca de 50 mil habitantes no estado aqui, onde começou a implementar uma ciclovia, aquela obra ficou inacabada, aí chegou o prefeito lá com uma promessa assim, da candidatura, falou assim, nós vamos retirar essa ciclovia, porque isso aqui esteticamente é um estorvo para a cidade. E esse prefeito ganhou e retirou a ciclovia que estava, em vez de lutar para terminar essa ciclovia e começar uma cultura da bicicleta lá, simplesmente retirou, e ainda com a adesão da população. Então, para terminar, eu vejo assim que não basta apenas um bom planejamento urbano, um arquiteto bom, mas você tem que ter um trabalho intenso em todas as etapas da formação, da educação, de uma cidadania e uma consciência voltada para a cidade, ou seja, que a cidade não é de uso individual, mas de uso coletivo. E eu não posso jamais só pensar em mim nessa realidade que se chama cidade. Professor, ótima reflexão. A gente encerra bacana. O assunto, ele segue, ele é uma pauta, a gente tem que construir. Não é porque hoje é o dia do ciclista que ela morre hoje, né? Eu acredito que esse ano é ano de eleição, então é uma ótima oportunidade para você que é de uma cidade pequena, que é de uma cidade grande, inserir e pautar isso, né? Uma comunidade sustentável precisa desse tipo de trabalho, desse olhar para as bicicletas. Desejo para você muito obrigado, agradeço inicialmente pela participação e por compartilhar essas ideias tão bacanas e boa aula, né? Porque o pessoal já está me cobrando aqui que a sua aula começa às 2h30. Não, tranquilo. Tá tranquilo, até avisei que ia atrasar um pouquinho, né? E eu só queria terminar fazendo esse apelo, né, para todo mundo, sejam sensíveis com a questão da bicicleta. Faço um convite para você que está ainda meio receoso, saia dar uma voltinha de bicicleta, não importa se é 1 quilômetro, se é uma volta no quarteirão, se é uma volta um pouco maior, o importante é você andar no seu ritmo, com a sua disposição, com a bicicleta que você pode ter. Isso é bonito, é chique, é saudável, é sustentável e é uma forma da gente construir uma cidade melhor para os nossos filhos e netos que virão. Muito obrigado e eu me coloco sempre à disposição de vocês aí para futuros debates e reflexões. Muito bacana, muito obrigado o professor Vinícius Drusiak, ele que é geógrafo e professor da Universidade Estadual de Goiás. E eu também agradeço a você, Lívia, nós vamos ter que começar a construir a nossa cultura da bicicleta aqui na Sagres, hein? Com certeza, Vinícius, vamos nos esforçar, é isso daí. É quando a gente vê um ciclista, né, professor, a gente intimamente agradecê-lo por ele estar desonerando o espaço e eu estar podendo ocupar. Ao invés da gente olhar como estorvo, tá atrapalhando o meu ritmo, ele está me ajudando e me possibilitando a ter aquele ritmo. Muito legal, é isso daí. Lívia, aí amanhã a gente volta com Alma em Cura, combinado? Beijos, obrigada. Muito bacana hoje, parabéns a todos os ciclistas. Eu mesmo gostaria muito, assim, essa questão da segurança ainda me incomoda. O que tem o Euler? O Euler andando de bicicleta? Tem foto mesmo? Que é isso? Olha só, Euler, mágico. Que é isso, ó?
Que é isso, hein? Euler Ramos, nosso cinegrafista, pelo Dia do Ciclista, é a nossa homenagem a todos os ciclistas através do nosso companheiro aqui, Euler Ramos, dando show por 2 rodas, mais 2 rodas e 2 pés, né? Pedalando bastante. O tema de hoje, muito bacana, e que você possa refletir. Como você pode contribuir com a cultura da bicicleta, hein? Uma ótima reflexão e uma ótima pergunta. Se eu não posso andar, se eu não quero, se eu estou inseguro, andar de bicicleta, como é que eu posso ajudar para que essa cultura cresça e se fortaleça? É uma boa pergunta para a gente deixar hoje aqui na nossa programação. Nós vamos para o intervalo e na volta tem Johann Germano aqui no Sagres em Tom Maior.